Você sabe a diferença entre grout e concreto? Entre uma argamassa de assentamento convencional e uma argamassa para alvenaria estrutural? E a diferença entre o bloco de concreto e o bloco cerâmico? No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre os materiais utilizados para a execução da alvenaria estrutural, a chamada alvenaria armada. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Diferente de uma alvenaria de vedação, temos a alvenaria estrutural como elemento autoportante, como eu já expliquei aqui no canal. Dessa maneira, a ideia é que a própria parede suporte as cargas. Ou seja, não posso ter uma parede de vedação sendo utilizada como estrutural. E aí que moram muitas diferenças e a gente precisa compreender como esses materiais devem ser, além de como deve ser a sua aplicação. A primeira coisa que precisamos identificar é o chamado grout, que é o elemento mais famoso, né, quando a gente fala de alvenaria estrutural. E antes da gente continuar, pessoal, eu queria que vocês marcassem essa data, tá? Se vocês estão assistindo esse vídeo no final de maio, no começo de junho, que dia 6 vamos ter o nosso evento totalmente online e gratuito sobre alvenaria estrutural, que vai ser a nossa oficina de projetos. Lá eu quero te ensinar a dominar projetos em alvenaria estrutural e ser capaz de faturar aí mais de 10 mil reais por mês nessa área de projeto. Tudo sem experiência nenhuma. Então marca essa data, se inscreve lá, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então voltando a falar, o que seria o grout? Muita gente fala, o grout é isso, aquilo, mas a gente precisa primeiro classificar em duas situações distintas. A primeira, temos o grout industrializado, que é aquele que já vem um pacote que é utilizado para reparo estrutural ou reforço estrutural, que já vem a mistura pronta, basta adicionar água e a gente tem elevadas resistências em um curto espaço de tempo. Esse é o grout industrializado. Não é esse que a gente utiliza na alvenaria estrutural, né? Para preencher os blocos utilizamos um concreto, porém em vez de ele ter brita número 1, utilizamos o pedrisco, que é a brita número 0. Dessa maneira, é chamado grout por conta da sua fluidez. Outra informação importante é que a sua resistência mínima parte de 15 MPa, ou seja, podemos ter aí um fator água-cimento maior que o concreto comum de 25 MPa. A gente precisa desse fator água-cimento maior e de uma fluidez melhor, justamente para que o furo do bloco, seja de cerâmico, seja de concreto, seja preenchido por completo, tá? Então muitas pessoas vão me perguntar o traço. O traço é algo mais complexo, tá bom? Geralmente nas obras costumam utilizar aí 1:2:2, tá bom? É um traço aí bem consistente, porém devemos lembrar também que o consumo de concreto em relação ao grout, né? Concreto em obras convencionais e o grout em obras de alvenaria estrutural é muito menor, né? Então a gente acaba tendo um cimento, uma fluidez, a gente compensa isso no fator água-cimento, que precisa ser mais fluido, ter o pedrisco que preenche e resiste muito bem. Então todas as vezes que a gente fala sobre grout, estamos dizendo sobre o concreto que é utilizado dentro dos blocos, na nossa alvenaria estrutural, e sempre com pedrisco, brita número 0. Beleza? O outro material mais utilizado aí na alvenaria estrutural e tem um papel extremamente importante é a argamassa. É aí que começa a aparecer diversas patologias e problemas em construções de alvenaria estrutural. É comum muitas pessoas dizerem que a alvenaria estrutural trinca muito, fissura muito. E eu posso dizer com certeza que boa parte disso está relacionado a duas coisas: a espessura da junta, mal feita, e o traço da argamassa. Se a gente for na tabela F1, que dita a resistência dos materiais para a alvenaria estrutural, está lá na 16868, tá bom? A tabela F1, que fala do FBK do bloco, o FPK, que é o prisma vazio, prisma cheio, tem um FA, que é a resistência da argamassa. Lá a gente vai chegar no valor mínimo de 4 MPa. Ou seja, se eu trabalhar com um bloco de 4 MPa, seja cerâmico ou concreto,
A minha argamassa tem que ter uma resistência ali próximo de 4 MPa. Até 3 MPa é uma condição trabalhável, né? A gente precisa sim ter esse controle de resistência. A argamassa ela precisa ter aderência, ela precisa ter resistência controlada à compressão, né? E aplicabilidade. Não pode ser muito seca, mas também não pode ser totalmente fluida, senão ela vai esmagar na hora que a gente colocar o bloco. Principalmente o de concreto, que ele é mais pesado, né? Então toda vez que você for preparar argamassa de assentamento, cuidado. E outro detalhe importantíssimo, né? Qualquer argamassa de assentamento precisa de aditivo. Não pode fazer apenas com areia e cimento e água. Porque senão você vai ter aí uma rigidez muito grande. Você pode até ter uma resistência maior à compressão, mas você não vai ter a sua plasticidade tão necessária para a alvenaria estrutural. Lembrando de um fator crucial, é que quem resiste à tração e ao escorregamento na alvenaria estrutural é a argamassa e não o bloco. Beleza? Então, um papel importantíssimo que precisa ter um controle de qualidade. Estou em dúvida da minha argamassa? 4 MPa. Tá? Chega para o seu projetista, ó, eu preciso de um traço para uma argamassa de 4 MPa, para um laboratório, para um fabricante. Às vezes a gente encontra argamassas prontas, argamassa estabilizada, que é aquela argamassa que pode ficar dias num reservatório, tendo uma lâmina d'água em cima que ela não vai secar. Você consegue trabalhar ela durante dias, né? Comprar em grandes volumes e armazenar ela sem perder. É muito interessante, pessoal, essa questão da argamassa estabilizada. Tá? Não era o foco do vídeo, mas é sempre bom passar dicas de execução para vocês. A argamassa estabilizada é uma boa pedida se você vai ter um consumo alto e quer agilidade, não perder muito tempo ali no preparo da massa. Tá? Então converse com a sua concreteira, né, o seu fornecimento de cimento, se ele tem disponível argamassa estabilizada. Com certeza vai ajudar muito vocês no canteiro de obra. Tranquilo? E agora vamos falar sobre os blocos, né? Para a alvenaria estrutural temos o bloco cerâmico e o de concreto. Os mais conceituados já falei bastante aqui. O de concreto temos uma resistência mais elevada e pode trabalhar abaixo do solo e para contenção. O de cerâmica tem um isolamento termoacústico muito melhor, né? Um conforto melhor. É mais leve, mais rápido de assentar, porém ele não pode trabalhar como um muro de arrimo e nem abaixo do solo. Tem esses pontos que precisam ser analisados. E temos também, pessoal, mais dois tipos, que é o silício calcário, né? E o bloco ou tijolo maciço. A norma, ela regulamenta esse tipo de material também. São poucos utilizados, tem o tijolo de solo cimento, né? Todos esses materiais também são considerados alvenaria estrutural, embora menos utilizado, né? Mas tem o chamado tijolo ecológico, também não deixa de ser uma alvenaria estrutural, uma alvenaria armada. Então são materiais que podem sim ser utilizados, desde que os seus parâmetros sejam analisados, seja calculado, dimensionado e detalhado. Tranquilo? E agora, para finalizar e fechar esse vídeo, temos aí o principal resistente quando a gente fala de tração, que é o aço. O aço que é utilizado na alvenaria estrutural é o mesmo do concreto convencional. É o CA50 e o CA60. CA60 para barras de 5 mm e o CA50 para diâmetros acima de 6,3. Eu não recomendo a utilização de barras acima de 16 mm, principalmente quando a gente vai utilizar tijolo cerâmico. Por conta da aderência das paredes e da redução da área de grout, precisamos ponderar a resistência do aço, né, que em alguns casos chegam a 50%. Então, para diâmetros grandes, dentro do bloco cerâmico já não é legal. Você tem que optar por trocar pelo bloco de concreto, senão vai ter essa perda de resistência do aço, ou você trabalhar com menos barras mais distribuídas em outros furos. Então, cuidado com esse ponto na hora que a gente fala de aço. O aço dentro da alvenaria estrutural segue todos os parâmetros do concreto convencional, como eu já disse. Isso inclui o quê? A sua dobra, né? O ângulo de dobragem. Tem a questão dos transpasses. Toda vez que você precisa segmentar uma barra,
O traspasso ele precisa obedecer os 40 vezes o diâmetro. Tem uma barra de 10 milímetros, pelo menos 40 centímetros de transpasso. Uma barra de 12,5, pelo menos 60 centímetros. E por aí vai, tá bom? De 8, pelo menos ali, 32. Então, tomem muito cuidado com esse transpasso, tá? Porque é muito comum, principalmente em bloco de concreto, que ele é mais pesado. Em vez de segmentar em 2 barras, que é geralmente os projetos que eu costumo deixar a barra segmentada entre piso, de piso, terra, piso superior, pelo menos 2 segmentos na barra, né? Que é para poder fazer o encaixe ali dentro do bloco. Muitas pessoas, quando é muito pesado o bloco de concreto, ele costuma segmentar em mais pedaços. Não é problema segmentar, desde que seja bem amarrado e tenha um traspasse mínimo de 40 vezes o diâmetro. Tá? Então, cuidado com essas normas que já são consolidadas na 6118 e outras normas relacionadas à armadura. E tem um caso bem específico também, pessoal, que é o pilar de alvenaria estrutural. Pilar é quando a gente tem a sua espessura, né, o valor de T, menor que 5 vezes o seu comprimento. Ali a gente considera um pilar. Quando a gente não tem armadura, precisa ser majorado em 0,9. Porém, quando a gente tem armadura, para que a gente considere essa armadura nesse pilar, precisa ter os estribos. Se não tiver estribo, não posso considerar o ferro. Esse é um dos grandes problemas da alvenaria estrutural. Muitas das vezes, com certeza, esse questionamento vai surgir. Felipe, mas eu tenho vários pontos de grout, essas barras não ajudam na resistência à compressão. Não. Porque uma barra ela é muito suscetível à flambagem, quando ela não está amarrada. Agora, se ela estiver estribada, né? Se ela estiver estrivada, amarrada e travada, ela não flamba. Assim como uma armadura de pilar comum, né? Então, precisa tomar esse cuidado. A armadura precisa de, quando a gente faz de pilar, mesmo de alvenaria estrutural, precisa ter o estribo, tá? Se não tiver, ele vai flambar, tá? Isso é um problema seríssimo, né? Pessoal, falamos sobre o grout, falamos sobre a argamassa, sobre o bloco, sobre o aço, e tá faltando algum material para a gente falar sobre a alvenaria estrutural? Agora eu quero deixar em aberto para vocês. Deixe aqui nos comentários se faltou algum material ou algum material que você queira mais informações. Tranquilo? Eu sou o engenheiro civil Felipe e te ajudo a dominar projetos em alvenaria estrutural. Tudo isso sem experiência nenhuma e faturar aí mais de 10 mil reais por mês nessa área de projeto. Então fica ligado no nosso evento Oficina de Projetos, dia 6 de junho, pessoal. Não esqueça dessa data. Faz a sua inscrição e garanta a sua vaga. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!